Boa noite, senhoras e senhores. Apresentando hoje o terceiro episódio do São Tri Podcast. São Tri Podcast. Ao meu lado, meu amigo sempre apaixonado, Pedro Conrado. Boa noite. Do seu lado, um homem que fala com a alma, Leonardo Palma. Vamos adiante. De novo. E eu, aqui, um homem procurando o seu bordão. Até eu tô começando a identificar o problema. Porque, assisti maratonas agora do Dedé e o Comando Maluco e comecei a chegar à conclusão de que o problema é meu nome. Martins, cara, fica muito difícil, cara. Martins tá difícil, então eu tô pensando seriamente em mudar meu nome, é uma decisão que eu tô pensando ainda. Mas estamos hoje aqui com a grande presença, professor, doutor Luiz Hernani Bonesso de Araújo. Salve de palmas. Obrigado, uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês, encontrar um velho amigo aqui, parceiro, uma satisfação, uma alegria mesmo. E, começando, quem é Hernani Bonesso? Luiz Hernani Bonesso de Araújo, um pobre professor, que um dia saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, das Missões, me formei lá, fiz o curso de Direito lá em Santo Ângelo, com aquelas ideias de que eu poderia fazer a justiça, vamos dizer assim, era um sujeito que pensava o direito dentro de um certo patamar, bem dogmático, diga-se de passagem. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Houve um curso de pós-graduação e que apareceu um professor chamado Luiz Alberto Vará. Conhece, né? E esse sujeito falou tanta coisa que eu gostei muito, e aí mudou minha vida. Eu estava num escritório da advocacia, saí desse escritório da advocacia e fui fazer um curso de mestrado em Florianópolis. Isso faz um bom tempo, né? E lá, aquele tempo que ainda o mestrado era 4 anos, hoje é 2 anos, né? E a partir daí mudou minha vida e eu virei professor da universidade e estou me encaminhando para 40 anos de professor. Então, a partir dali, muitas coisas mudaram na minha vida, né? Mas mudaram para o legal. Eu gostei, foi uma boa virada e eu me sinto feliz por essa virada. Olha aí. Pedro Conrado, por favor, pergunte algo ao nosso convidado. Toda vez eu vi como é fácil fazer rima com teu nome, cara. Isso aí que bom, né? Então aí, professor, o senhor falou que lá atrás o senhor começou a cursar direito e o senhor tinha algumas ideias. O que permaneceram dessas ideias e o que mudou? Não, veja bem, é Santo Ângelo, uma bela cidade, eu sou apaixonado por aquela cidade, me criei, eu não nasci lá, mas me criei lá, fui pequeno para lá. E aí, quando eu fui fazer o curso de Direito, era até, vamos dizer assim, o meu pai uma vez tentou ser, mas as circunstâncias da vida não permitiu ele entrar na faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, a alegria dele era porque ele gostaria mesmo, de ter sido. E aí a concepção do mundo naquela época, vamos supor, era na década de 70, Sim. Lógico que ali já estava embalado por muitas coisas, Nós já tínhamos os Beatles, Janis Joplin, nós tínhamos aí o Deep Purple e essas coisas todas, A minha cabeça girava também por aí, Mas, vamos dizer assim, mas a concepção, era uma concepção bem presa, bem quadradinha, do mundo. Não tenho dúvida, Santo Ângelo, aquela coisa toda, apesar que eu convivi, aos poucos, foi mudando porque eu convivi com uma gurizada muito legal. E que me ajudou, ou algumas pessoas até mais velhas que começaram a me abrir os olhos, porque eu ainda, inclusive,
dentro de uma família tradicional, uma família humilde, mas uma família dentro de padrões bem assim, tradicionais, né, conservadores. Rio Grande do Sul. Interior, né, aquela coisa. Mas teve algumas coisas eu observava assim, que com o tempo, né, não ali tão imediato, mas com o tempo foi me modificando. Eu observei muito a realidade social que eu vivia. Mas era um choque, porque eu, dentro daquela família tradicional, né, conservadora, às vezes eu não entendia, mas com o tempo eu fui entendendo. Eu convivi assim, com pessoas até mais humildes que eu, e via muito o problema social. E uma coisa que eu vivi e que depois foi base para estudos meus, foi a transformação da paisagem do Rio Grande do Sul e a transformação da agricultura no Rio Grande do Sul, que é a famosa modernização, né? Chamavam a modernização verde, que não tinha nada de verde. Sim. Né? Era a colocação de insumos e mecanização da lavoura, né? Insumos artificiais. E aí expulsou muita gente do campo. E de repente lá na minha cidade, em todas as cidades das regiões, começou a aparecer cinturões de miséria ao redor, as pessoas se deslocando para ali, né? E tudo isso eu fui olhando, aprendendo, mas muita coisa eu não sacava, eu não entendia direito, né? Tinha uma visão, mas com o tempo aquelas coisas foram se abrindo para mim, né? Mas conversei com muita gente, eu sempre tive uma capacidade de escutar, né? E muita gente foi me ensinando, até que um dia eu comecei a pensar diferente. E esse professor, né, também me ajudou a pensar muitas coisas diferentes, e aí mudou minha vida. Aí um dia, vou fazer esse mestrado, né? Saí lá de Santo Ângelo, fui para Florianópolis, né? Foi um pouco de aventura, sem condições assim, né? Mas deu legal, deu bacana, e aí o mundo foi se transformando para mim. E aí virei professor universitário, quase 40 anos, eu acho que até o fim do ano completa 40 anos. Bacana, professor. E aí, Leonardo, como é que tá? Perguntar alguma coisa? Eu vou aproveitar o gancho, assim, a referência ao Vará, professor Vará, ela permite exatamente assim, porque o Vará trouxe para o direito, né? Quer dizer, um viés tanto psicanalítico quanto poético. Né? Sem dúvida. Semiótico, semiológico, né? Mais trabalhou muito com a semiologia do poder. Mas para não ficar muito na referência acadêmica, para a gente, né, continuar num papo mais solto, assim, a tese do doutorado foi exatamente sobre a questão agrária. Né? Exato. Que eu acho que tem muito a ver com essa fala inicial. E o interessante é que a gente está vivendo um momento agora onde até o tema contemporâneo de pesquisa e estudo que tu orientas, que tu realiza, que é a questão ambiental, ela de muitos modos, ela atualiza a questão agrária. Né? Então, quase colocando hoje como frente a um conjunto de crises, as policrises que estão aí, né? Digamos assim, vou pegar uma referência. Está ocorrendo uma triste CPI sobre o MST. Isso. Só é interessante porque eles estão tendo a oportunidade de ganhar uma visibilidade no país inteiro que não teriam. E, ao mesmo tempo, o MST me parece a grande alternativa que nós temos para a crise ambiental, uma delas, pelo menos. E justamente os oponentes do MST são aqueles responsáveis, talvez, pela ponta de lança mais radical da crise que a gente enfrenta hoje, que é o agro, né? Quer dizer, eu vou chamar de agrobanditismo, né? Assim, tentando caracterizar que é possível uma outra forma de pensar o agro que não precisaria necessariamente ser esse formato criminal, né, violento, preconceituoso, que acabou se constituindo como hegemônico. Mas eu aí vou fazer só um parentezinho, assim. Eu assisti uma vez o Vará fazendo uma fala aqui, onde ele começava a discussão, o texto dele, eu não me lembro se o título era esse, mas era sobre a inscrição do desejo e a primeira mamada. Né? Era muito interessante. Então, que já trazia esse gancho poético, psicanalítico para dentro do direito, para pensar o direito, para pensar o campo jurídico. O interessante é o seguinte, eu convivia muito com o Vará.
né? Muito mesmo. Mas eu não fui, assim, trabalhei pouco teoricamente com o Vará. Os outros colegas do meu trabalho. Porque o meu campo era, eu iniciei com o direito agrário, né? Eu trabalhei com a questão agrária. A minha dissertação foi em cima né, da função social, lá que está no Estatuto da Terra. Né? Então, meu primeiro trabalho assim, né, do mestrado foi em função disso. Mas aí é toda uma história. Houve um grande congresso em Santo Ângelo, que o grande líder desse congresso foi o Vará. E teve uma visita às ruínas de São Miguel. E estava eu e o Vará, subimos lá em cima, assim, e olhamos. E você olhando ali, a região de São Miguel é muito produtora de soja. Tu enxergava os campos de soja. E ele me perguntou, mas Hernani, isso aí? Eu digo, olha, Vará, isso... hoje está tudo bem porque está dando muito dinheiro, mas muitas coisas vão aparecer no futuro. Eu era jovem dizendo isso para um homem que já tinha muita vida, né? Porque o Vará, ele veio para o Brasil por causa né, vamos dizer assim, né, ele saiu meio com pressa de lá porque ele podia ter sofrido... Da Argentina, no caso. Argentino, né, e veio da Argentina porque ele sentiu que ia ser perseguido lá, né, então veio. E aí eu expliquei um pouco para ele, porque isso eu enxergava, né, e eu enxergava incrível, eu não enxergava no campo, eu enxergava na cidade. Porque exatamente aquela população que veio do campo para a cidade e tudo o que acontecia com eles. Vejam vocês, até 1960 e poucos, o Brasil era rural, não era urbano. O Brasil passa a ser urbano depois da metade de 1960, né? 64, 65 em diante. Aí ela passa a ser urbano. Você diz que um país é urbano quando a maior parte da população está no meio urbano. Né? Então, só aí que o Brasil foi urbano. E por que passou a ser urbano? Porque grande parte da população brasileira foi expulso por essa modernização do campo. E aí, por isso que teve um autor paulista que diz, né, escreveu, que é clássico nessa área de estudos da agrária, né, o Graziano, que diz, a modernização dolorosa, que modernizou o campo, mas criou, né, muitos famintos. É contraditório até o conceito de modernidade. Modernidade, ou seja, né? E isso sem dúvida. E o meu primeiro trabalho foi nesse sentido, né? Lógico, o Vará o que me permitiu? O Vará me permitiu eu começar a enxergar as coisas um pouco diferente, né? Não só o Vará, mas muita gente começou a me ensinar algumas, né? Abrir assim, a minha visão, olhar, ver, perceber muitas coisas. Aquilo que eu disse para vocês, eu sempre soube escutar as pessoas. Mas aí eu comecei, e aí ele me entusiasmou, eu fui fazer um mestrado, porque ele era professor do mestrado em Florianópolis, ele deu um curso lá, a primeira pós-graduação foi lá, na antiga Fundames, que hoje é a URI, Santo Ângelo, né? Que ainda não era universidade, hoje é universidade. Aí eu fui lá e, né, eu tive um curso com ele e aí me abriu muito a cabeça para muitas coisas. E aí eu me fui para Florianópolis e aí a minha dissertação foi, né, a questão fundiária na ordem social, né? E aí depois o doutorado também trabalhei na questão da terra, o acesso à terra no Estado Democrático de Direito, né? Aí já examinando a Constituição de 88. E eu comecei a trabalhar essas coisas todas porque me identificava, né, como um sujeito lá do interior do Rio Grande do Sul que viu toda a transformação da paisagem. Isso é importante, as pessoas mudou a paisagem. Quando eu era menino, andava pelos campos, as coisas era diferente. Hoje você vê soja, você vê tudo mudou, né? Aqueles matos que tinham você não tem mais, capões, né? Tudo acabou, tudo é soja, aquela coisa toda, né? E aí então essas percepções todas vieram, né? E eu comecei a trabalhar isso. Lógico, e aí você chegou num ponto fundamental. Lógico, eu trabalhando a questão agrária, e aqui quando eu vim para a Universidade de Santa Maria, para a UFSM, eu continuei trabalhando isso, mas me liguei muito com o curso de extensão rural, mestrado de extensão rural, e aí continuei trabalhando essas coisas. E aonde que eu fui caminhando e cheguei no ambiental.
né? Porque tem tudo a ver, você colocou certíssimo, tem tudo a ver, né? Com a questão ambiental. E hoje ela está, claro, nesse ponto. A questão ambiental começa pelo campo, não é só no campo. O problema urbano é muito seríssimo, a questão ambiental, né? E aí eu estou trabalhando muito essas coisas e pensando, eu estou, né, num ponto de trabalho que se chama sociobiodiversidade. O que significa isso? É a relação do ser humano com o seu entorno, com o seu meio ambiente. Aí que vem as culturas, vem uma série de coisas, né? E isso tem tudo a ver com essa questão ambiental, no sentido de que a forma que tu se comunica com o teu entorno vai gerar alguma consequência. E o ser humano trabalha com esse entorno destruindo ele, né? E aí o que nós temos? Nós temos hoje um problema sério, né, da destruição do meio ambiente, que está transformando e colocando em risco a sobrevivência, não só da humanidade, como da biodiversidade. Mas a morte da biodiversidade, ou a crise, né, existente na biodiversidade, ela afeta o ser humano. Vejam vocês, né? Eu estava falando até com um produtor há poucos dias e que encara a gente com, assim, com certo, sei lá, desdém, coisa. Eu digo, veja bem, em 10 anos, quantos anos de seca nós tivemos no Rio Grande do Sul? Exato. O que tem a ver com o meio ambiente? Aí eles ficam parados, né? Eles não têm muito o que dizer. E vou te dizer mais, eu conversando com um amigo lá das missões, né? Passei desde guri lá, aquela coisa toda, nunca teve um período de você ter 30 e poucos graus, 3 meses corrido assim com 30 e tantos graus naquela região. E hoje você passou esse ano 3 meses, 34 graus, 35 graus. Não é daquela região. O que houve? É o ser humano que interferiu no meio ambiente e destruiu esse meio ambiente. Agora ele vai pagar, lógico, né? Mas tudo isso parece que às vezes não dá o alerta, não é um alerta suficiente, parece que esses seres humanos não raciocinam nesse sentido. Está claro que tem a ver com o campo, tem a ver com o urbano, né? Aquilo que você joga lá no riacho aqui, né? Quantas ligações, né, do esgoto é direto na área, né, na rede pluvial, essas coisas todas. Tudo isso estraga, veneno que é largado, aquelas coisas, tudo, né? Então, quer dizer, a vida está relacionada diretamente com isso. E quando hoje você vê assim, uma mortandade enorme de abelhas, a abelha é vida. E se a abelha é vida, por que nós estamos matando tantas abelhas assim no mundo? Porque a polinização tem muito a ver com a abelha. Os insetos, a gente não percebe no automóvel, né? Quando se viaja, não ficam mais grudados, o automóvel fica limpo. Exatamente. Cheio tu de insetos, lembrou né? bem. Incrível, Conrado sabe que eu tenho um neto, o nome é Conrado. E interessante que realmente a gente viajava e tinha uma dificuldade, porque vinham os insetos e aí você limpava o para-brisa e ficava aquela sujeira, aí tinha que jogar água para limpar, né? Por os insetos que você batia, né? Hoje não existe mais, porque os insetos se foram. E isso é vida, porque os insetos é que fazem a polinização, né? Então, quer dizer, nós estamos acreditando demais na tecnologia, esquecendo da tecnologia mais perfeita, que é a natureza. Então, aí nós estamos... Está na hora das pessoas começarem a pensarem nisso, né? Não existe tecnologia mais perfeita que a natureza, né? E aí parece que o conhecimento humano é superior. Não, não é. Nós temos que repensar muito essas coisas. Perfeito, professor. Lembrando que o Soundtree Podcast é patrocinado pela Comercial Armani. Vista Sucesso, Vista Armani. E aí, professor, fazer uma pergunta para o senhor, já que eu estou com um especialista em direito aqui, não tenho como não fazer isso, porque eu tenho acompanhado bastante. Bolsonaro vai ser preso ou não, professor? Eu acho o seguinte, há uma forma de conduzir o processo que não vai ser logo, né? Mas que há crimes e há crimes. Há crimes. Então, o seguinte, né? Porque como o jogo do poder é um jogo muito
assim, vamos dizer, é complicado. Como é que você dá os passos, mesmo, né, uma autoridade como um juiz do Supremo tomar uma atitude, isso tudo não é simples, porque há uma repercussão enorme. Mas que há crimes, não há como esconder. Eu acho que um processo ele vai responder, isso eu não tenho dúvida. Agora, chegar lá, assim, né, porque tudo são as circunstâncias do momento. Vamos dizer assim, para prender Lula, houve todo um movimento nacional que favoreceu isso, né? Se criou todo um clima, que a grande imprensa contribuiu, que tudo, né? A nossa sociedade altamente conservadora contribuiu para isso. Hoje, a sociedade está dividida, tem 2 polos, então é um pouco mais complicado. Né? Então, eu imagino o seguinte, que aquele que tem, né, o poder da decisão, ele está tendo muito cuidado no momento. Ele está sendo cuidadoso para quando fazer bem feito. Então, não é uma coisa de imediato. Eu acho que esse processo vai andar porque é indesculpável que você não pode pegar, né, uma coisa que vem, né, joias de alto valor e dizer, bom, isso agora é meu. Se está na lei, inclusive, isso não pode. Mas esse é um dos pequenos crimes. Vocês não tem outros crimes. Muito maiores. Né? Muito maiores. Né? Ao longo do processo, na verdade, um dos grandes crimes foi no tempo da pandemia. Né? Aquilo ali, sim, foi uma coisa que tem gente que não enxerga isso ainda. Né? Quer dizer, morreram pessoas, não era para morrer essa quantidade de pessoas que morreram, podia ser a metade só. Uma vida já é extremamente importante, imagina milhares. Seria, né, o bem maior, né? A vida, né? A vida é o bem maior, né? Então, há outros crimes, fake news, quer dizer, tentar desvirtuar todo o processo eleitoral. Né? Um sujeito que se elegeu várias vezes pela urna eletrônica nunca reclamou, agora inventou esse papo todo, essa coisa toda, queria, né? E aí está isso, o rapaz aí que, né, disse, ele queria que eu criasse lá um problema, dizer que a urna... E muita mentira, muita coisa. Então, quer dizer, existem muitos crimes. Né? Quando o senhor fala que é um tempo, então seria mais um tempo político do que jurídico? Eu vou brincar um pouquinho com isso para complicar. São 3 tempos distintos, né? Quer dizer, o tempo da política, o tempo da polícia e o tempo do judiciário, que são... Mas eles nunca estão longe um do outro. Nunca estão longe um do outro. Porque, de repente, o tempo da polícia pode ser por uma questão política também, né? Então, em determinado momento, de repente, os poderes funcionavam para a coisa não andar muito rápido. De repente, em determinado momento, diz, não, façam a sua parte que vocês têm que fazer, e aí as coisas andam. Né? Então, tudo caminha. A gente tem que entender, olha, uma sociedade hoje ela é extremamente complexa. Né? O poder, ele funciona. Muitas vezes o poder não está onde a gente pensa que está. Sim. O poder não está lá naqueles 3 que nós estamos falando, de repente ele está no meio de nós, na sociedade, aqueles que têm o controle sobre a sociedade, esses é que têm o poder, entende? Por isso que em determinado momento contra uma figura A foi fácil, agora contra a figura B de repente não está sendo tão fácil, porque na verdade não está atingindo essa pessoa, está atingindo todo um poder que se serviu num determinado período. Sim. Então, é essa questão. Então, elas caminham tudo junto. Né? Por exemplo, a polícia, para ela ter autonomia, é uma questão política. E ela tem que ter autonomia, sim, sem dúvida nenhuma. Mas nós sabemos que em determinado momento não teve. Né? O próprio judiciário, quando você olha os ataques que o judiciário está sofrendo, isso significa realmente que é a questão política que está aí. Né? E você vê, né, o nosso próprio Congresso, né, você falando do MST, aquela CPI, a forma que estão fazendo a questão, né, é um momento muito, muito, muito delicado. E ele é tão delicado que você vê que uma Câmara Municipal de Porto Alegre vai dizer que o dia 8 de janeiro é um dia de patriotismo quando você tentou destruir... Né? O poder público brasileiro, né? Se atacou o STF, se atacou o Congresso, se atacou o Executivo. Crime bárbaro. E eles dizem que isso é para... Quer dizer,
Né? E tu vê como está complicado o momento. Eu Sim. aposto que tem gente na Câmara de Vereadores de Santa Maria pensando assim, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu perdi uma Mas é um escândalo, viu? No Brasil inteiro estão apavorados, porque se diz que o Rio Grande sempre é um estado muito politizado e coisa, e um tipo de coisa dessa é um escândalo, né? E eu acho que, inclusive, caberia, quem sabe, alguma ação até do Ministério Público Federal, porque, no fundo, eles estão idolatrando o atentado contra o Estado de Direito. E eu acho que cabe alguma coisa aí, sinceramente. Eu teria que verificar mais detalhadamente. Mas como é que vão idolatrar um atentado contra o Estado Democrático de Direito? Não pode, eles estão idolatrando isso. Porto Eu acho que é Alegre crime. nunca apoiou nem os farrapos, né? Porto Alegre nunca apoiou nem os farrapos, né? Mas não é Porto Alegre, é um grupo político que acha que é ser o dono do país e acha que só o que eles pensam é que é correto, né? É o atraso do Brasil, né? Total. Professor, olha, eu vou dizer um troço assim, para resumir, em porcentagem, quanto o senhor acha que ele pode ser preso ou não? De 0 a 100. Vamos botar 60? Ou 60 é um bom número, professor. 60 é muito mais que uma... Não sei se é torcida bem. Sou sincero. As pessoas entraram agora nas cadeiras. Mas veja aí, uma das coisas... a minha idade permite dizer algumas coisas, né? Vamos dizer o seguinte, eu sou um guri, era um guri quando veio o 64, né? Eu era quase neném, um gurizinho assim, que corria assim, e passei todo o período, aprendi muito nesse período o que é uma democracia. Eu fui aprendendo. E hoje, né, eu sei o que é uma democracia. E quando eu vejo essas coisas todas acontecerem, né, eu fico triste porque a importância da democracia para uma nação. A democracia não existe outra coisa igual, né? A democracia é a coisa mais importante que nós conquistamos nos últimos anos. A Constituição de 88 pode ter seus erros, suas coisas, e eu sei porque eu fui professor de constitucional, não tem tantos erros como tentam falar. Ela é cheia de detalhes, mas os detalhes é em função da realidade que nós vivemos anteriormente. Então, te digo o seguinte, o maior bem que nós conquistamos, né, há 30 e poucos anos atrás, e que nós devemos manter, é a democracia. Nós não podemos abrir mão de jeito nenhum da democracia. Por isso que essa atitude desses vereadores de Porto Alegre é um atentado contra a democracia. Sabe? Eles, na verdade, são a favor de um regime autoritário. Eles querem o fim da democracia. Porque no momento que tu diz que todos aqueles atos contra o STF, contra o Legislativo e contra o Executivo é patriotismo, eles estão invertendo todos os valores de uma nação. Eles estão agindo contra a nação, dizendo que só eles é que têm o poder e os outros têm que ficar quietos. E isso está muito próximo de uma coisa que se chama fascismo. Certo? É uma atitude fascista, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Então, aí, eu digo para vocês e para aqueles que estão nos escutando, exatamente, olha, uma das maiores conquistas nossas foi a democracia. Eu como jovem que passei, eu sei o que é um regime de exceção. Eu sei, eu vou falar da minha Santo Anjo querida, amada. Nós tínhamos lá o Festival Missioneiro de Teatro Estudantil. Então, várias peças em vários lugares da cidade, lá no Entre Juiz, lá não sei o que. E no fundo de cada apresentação estava o censor lá. Se dissesse uma palavra que não estava previamente liberada, ele parava com a sessão do teatro e encerrava. Por quê? Porque estavam cometendo um ato que não poderia. Quer dizer, a liberdade onde é que fica? Nós, quando jovens se reuniam e falavam sobre cinema, poderia ser considerado um ato de... Então, essas coisas, a democracia é uma das coisas mais importantes que nós conquistamos. E nós temos que lutar sempre para a manutenção da democracia. Ser liberal, ser de direita, isso não é pecado. Cada um pode ser o que quiser ser, assim como eu sou de esquerda.
Eu sou um democrata, eu não vejo outro caminho que não seja pela democracia. Nós temos que respeitar a opinião de todo mundo. Mas vamos para o debate franco, aberto, correto, decente, honesto. Né? Vamos para isso. Professor, o senhor acha, falando em democracia, possível a democracia como nós conhecemos, né? É possível dentro do modelo do neoliberalismo, do capital improdutivo? Eu só posso fazer um gancho antes, Vai. um pouquinho, só para não perder o gancho com o que foi falado agora, o que o professor falou. Só para pontuar, infelizmente Santa Maria também está sendo alvo de um ataque dessa democracia a partir de um projeto que foi apresentado, e eu acho que vai continuar a discussão e vai entrar logo para votação, aonde se tenta exatamente, tendo como alvo o teatro e a cultura da cidade, né? Quer dizer, introduzir algum tipo de censura prévia, e é isso, né? Quer dizer, criminalizando, por exemplo, se for uma vereadora entrou com um projeto para impedir financiamento público para projetos culturais, aonde vou dar só um exemplo bizarro para as pessoas terem ideia do absurdo do que é. Se hipoteticamente estiver um ator masculino, né, vestido de mulher numa peça, alguém com essa lei poderia supor que ali tem uma sexualização, então da infância ou coisa parecida, um mau exemplo, e aí a transfobia, a homofobia seria um critério de impedimento, na verdade, de financiamento público de uma peça teatral, por exemplo. Então, assim, o impacto na cultura, absurdo. Ela teve uma mobilização quinta-feira, foi retirado da pauta e volta não sei quando, vai ter talvez uma consulta pública. Então, só para pontuar isso, assim, eu não me lembro agora o nome, acho que é Leitão, sobre o nome da vereadora, mas, assim, Santa Maria também está sob ataque à democracia, né? Quer dizer, radical. Todo o país. Todo o país. Né? E isso mostra bem, quer dizer, a coisa mais terrível que eu vi nos últimos períodos é o seguinte: nós voltamos para o século XV, XIV. Pelo amor de Deus, né? É uma coisa assim terrível, gente. A questão religiosa voltou lá para o século XIV, XV, gente. Sim. Sabe? Coisa assim, umas aberrações. Né? E não tem sentido. Essas pautas... Não, mas é que aquilo é o controle do corpo. Você quer controlar o corpo para você ter o poder. Né? Então, bom, tu não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, não pode, quer dizer, na verdade você não pode exercitar a tua liberdade. Sim. Né? E são essas coisas todas. Então, lógico que é uma lei que se isso avançar, e não é de duvidar que avance, sim, né? Porque o conservadorismo está muito forte no país. O país deu um atraso aí nesse conservadorismo enorme. Né? Tanto é, por exemplo, que se fez de tudo para parar a ciência no país. Né? E parece que agora está voltando, e tomara que volte, porque o país só pode ir para frente se a ciência também avançar, o conhecimento avançar, a liberdade avançar. Né? Lógico que a democracia não existe um modelo. A democracia é o mais frágil dos políticos pelo seguinte, porque ela admite até ataque a si mesmo. Sim. Né? Mas é o mais forte do regime no sentido que é um respeito a todas as formas de pensar. Sim. Né? Porque até aquele que é contra a democracia tem liberdade de expressar isso. Sim. Né? Então, veja bem, é o momento da gente entender que não podemos mais nos atrasar, não podemos voltar lá para o... Né? Esses tempos lá no programa de rádio que eu participei, eu digo, bom, parece que eu estou em 1964. Tipo de falas, né? Do século XXI em 2023, né? Falando coisas absurdas, assim, coisa... parem com isso, vamos pensar, né? Nós estamos no 4G, daqui a pouquinho 5, 6, 7, 8G, e nós estamos falando lá de coisa de 1960, né? Não tem mais sentido, tudo está sendo redimensionado. Lógico que alguns princípios fundamentais permanecem, um é da liberdade, né? A democracia, isso sim. Né? Mas hoje as coisas são outras, né? Então essa transfobia, todas essas coisas são malucas, né? As pessoas estão completamente, cada um tem a liberdade de ser o que quer ser. Né? Cada um tem o seu lugar e nesse lugar ele tem que ser respeitado.
né? Eu posso não concordar, tudo bem, mas isso não me permite eu querer dizer que ele não tem o direito de ter a sua postura, a sua posição, né? Então, é um problema sério que nós temos. Mas nós temos que ser fortes nesse sentido. Tá? Nós temos que dizer, não, basta, nós temos que respeitar o direito, a liberdade de todos e respeitar a democracia. Isso nós temos que ser firmes. Nós não podemos fraquejar nisso nunca. Né? Então, por isso, diz, esse atentado que essa Câmara de Porto Alegre fez, nós temos que atacar eles e dizer, não, vocês estão agindo contra a democracia no Brasil e nós não vamos permitir isso. Professor, muito obrigado. Estivemos aqui com o professor Luiz Hernani Bonesso de Araújo. Muito obrigado, muito bom ter conversado com o senhor. Espero que o senhor volte, porque ainda ficou bastante coisa para a gente conversar. Obrigado. Agradecer a Pedro Conrado, Leonardo Palma. Dizer que Comercial Armani patrocina esse programa, então, visto o sucesso, Vista Armani. E, professor, qualquer coisa, chama minha banda pro Rock em Garça de novo. O Rock em Garça, nós estamos vendo como é que vai realizar esse ano, mas estamos com esperança. Chama nós, que nós então já está convidada a banda. Se pronto. quiser, são testemunhas. Se quiser também, lançamos nosso disco pela Rádio Armazém. Quem quiser escutar a primeira música é Billy the Kid brasileiro. Chega lá, pede na DM. A coisa segue nós também. Um abraço e não se esqueça: Vista Armani, vista o sucesso. É isso aí.